Olá, queridos forasteiros, eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, o podcast que você encontra no Closet de Perucas da Cher, no seu agregador de podcasts favorito, no nosso site que é www.foradomeio.com.br, nas redes sociais como Fora do Meio Podcast no Facebook ou Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. E sempre lembrando que esse podcast faz parte da rede gaúcha de podcasts, a Podcast. No episódio de hoje eu tenho a honra de receber uma pessoa muito especial que vai tratar comigo um assunto que é de interesse de você que está ouvindo, que atende pelo gênero masculino, independente de ser do meio LGBT ou não. A gente sempre tenta trazer alguns assuntos aqui nesse podcast que saiam, desse meio, e eu vou pedir então para, por favor, convidado, você se apresentar para a nossa audiência. Olá, Fernando. Bom, meu nome é Vinícius, Eu queria agradecer a oportunidade de poder participar aqui do podcast e tratar de um assunto tão importante que é a da saúde, a promoção de saúde, Não só de tratamento de doenças, mas de prevenção, que é muito importante. Para quem não me conhece ainda, eu sou médico. Minha especialidade, eu sou cirurgião do aparelho digestivo, atuo também na área de coloproctologia, então eu trato de doenças no trato digestivo, do ânus, do reto, e eu tenho uma página também nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu trato sobre assuntos relacionados à saúde LGBT, tá? Não só da minha área, mas eu expandi também, acabo falando de outras áreas também, atendo muito o público do gênero masculino, principalmente homens gays, Mas eu também atendo o público trans, enfim, a gente acaba falando um pouquinho de lésbicas, bissexuais, e assim, muitos dos assuntos que eu trato acaba servindo pro pessoal hétero também, quando eu falo de sexo anal, quando eu falo de outros assuntos, infecções sexualmente transmissíveis, que acaba servindo para todo mundo também. Então, queria agradecer a oportunidade, espero que a gente consiga falar bastante sobre saúde aqui. Exato, eu que agradeço, Dr. Vinícius. Gente, vocês devem ter percebido, então a gente vai falar sobre saúde masculina. Sim, eu sou essa pessoa clichê que faz um episódio sobre saúde masculina em novembro por causa do Novembro Azul. Só que a minha ideia é a gente falar um pouquinho além, porque tem todo esse... Eu não sei se é um mito, aí o Dr. Vinícius vai poder me corrigir. Sim. Que homens realmente cuidam menos de saúde do que mulher, porque é uma coisa que todo mundo escuta, que homem só vai pro médico quando tá doente, quando tá quase morrendo ou coisa do gênero. Você concorda com isso? É um mito ou é verdade? Eu concordo em partes. Eu acho que a gente nunca pode generalizar, Tem homens que cuidam da saúde, que fazem a prevenção, mas eu acho que isso vem realmente de uma cultura, de uma tradição, As mulheres, elas, quando começam a vida sexual, elas são orientadas a já procurar um médico ginecologista para poder fazer exames preventivos, exames Papa Nicolau, E a partir disso, o ginecologista ele acaba vendo a saúde como um todo, ou deveria pelo menos, No SUS não precisa ser necessariamente o ginecologista, o próprio médico da família, que é o médico que faz essa promoção de saúde e prevenção e consegue dar conta de até 80% dos problemas de saúde, o médico de família faz isso. E outra coisa, por exemplo, com a gestação, ela acaba fazendo exames pré-natais e tendo acompanhamento, assim, ela leva o filho no pediatra, normalmente, então a mulher, ela está sim mais inserida no serviço de saúde. O homem não. O homem, ele normalmente, assim, realmente só procura o médico quando tem doença. A mulher, ela já procura por prevenção mesmo, Já tem essa cultura da prevenção. E aí, eu acho que assim, a gente não pode também, vamos culpar os homens, Às vezes é isso, a gente sempre sente alguma coisa e às vezes, por exemplo, tem uma cultura do homem negligenciar alguns sintomas, Como uma dor de estômago, algum outro sintoma, a pressão alta, Toma um remedinho que passa. Então, se a gente for falar em números, realmente a expectativa de vida no Brasil das mulheres é maior do que a dos homens, Chega até essa diferença de até 3, 4 anos aí de expectativa de vida. Isso é bastante relevante. Então, eu acredito que sim, o homem, ele ainda precisa entender a saúde não como ausência de doença, Mas sim como um bem-estar, Que é a definição da própria OMS. E aí, a gente precisa conversar aí como que o homem pode se inserir no serviço de saúde e fazer essa promoção, essa prevenção de saúde também. Sim, é uma construção, Sim. Estudando para esse episódio, eu vi uma teoria que eu achei muito interessante, que é que homens, ele tá sempre sendo cuidado por alguém. Ele é cuidado pela mãe, ele é cuidado pela esposa, depois então ele não cria esse olhar, às vezes, para ele mesmo, de tipo, eu preciso cuidar de mim. Porque sempre tem alguém olhando para ele. Sim. Exatamente. O homem, ele sempre vai ter uma mulher por trás cuidando, a mãe, a esposa, E hoje em dia a gente pode falar também, assim, que
acho que até você vai comentar sobre isso, né? Da diferença do homem hétero pro homem homossexual, né? Que existe também uma diferença. A gente se cuida mais como LGBT? Eu acredito que sim, tá? Mas a gente tem que também falar do o que é cuidar, né? Porque, por exemplo, muitas vezes alguns homens LGBT, devido a uma exigência de corpo, de ter um corpo perfeito, acha que tá sendo saudável, mas lançando mão de algumas coisas que vão atrapalhar a sua saúde, né? Mas eu acredito que sim, um homem gay talvez se preocupe um pouquinho mais com a saúde do que um homem hétero, mas também temos que ver o outro lado também. O que os homens gays estão fazendo pela estética, pelo padrão de corpo, né? Que às vezes acaba realmente prejudicando a saúde, né? Sim. O Instagram do doutor, gente, por favor, depois ele vai passar o endereço, tenha uma olhada, porque tem uns textos muito bons e a maioria deles se refere à parte até sexual, né? Sim. Sempre tem uma relaçãozinha ali, até porque eu acho que a sexualidade do homem LGBT é muito mais explorada do que a do homem hétero, né? Sempre é aquela coisa... Eu acho que sim, concordo. Eu acho que o homem hétero poderia explorar mais sua sexualidade, mas devido a vários tabus acaba não acontecendo. Eu acho que acaba que eu exploro mais a parte de sexualidade, que eu acho que é uma parte que ainda tem tabu, que ainda tem dúvidas e que acho que é o que mais chama atenção, né? E o que eu consigo correlacionar com a minha área. Sim. De coloproctologia, até devido à questão do sexo anal e de prevenção de doenças do ânus, né? Que é uma coisa que foi muito tempo negligenciada, né? Então, enquanto as mulheres têm essa prevenção por parte do ginecologista, os homens héteros têm junto com o urologista, né? Os homens gays deveriam ter essa preocupação com o ânus reto com o coloproctologista, né? Então, resolvi chamar atenção pra isso, né? Sim, porque as pessoas esquecem que faz parte de um aparelho sexual, né? Adaptado, digamos assim. Sim, quem faz sexo anal, o ânus é um órgão sexual, né? Ele pode não ser um órgão reprodutor, mas ele é um órgão sexual. Então, se você tem problemas no seu ânus, você não vai conseguir praticar o sexo e isso compromete a sua qualidade de vida, né? Com certeza. Exatamente. Em Novembro Azul, as pessoas acabam falando muito sobre a questão do câncer de próstata, né? Mas a gente vai falar de alguns problemas que afetam a saúde masculina porque vai muito além do câncer de próstata. Lógico que o mote do Novembro Azul é ter esse cuidado, até porque é um órgão que a gente não vê, porque tá dentro do corpo da gente, enquanto, né, é muito fácil a gente se preocupar com o pênis porque ele tá ali aparentemente, todo mundo endeusa o negocinho. Agora o que tá lá dentro a gente acaba às vezes não conhecendo e negligenciando. E a parte ainda que eu acho da próstata que é um problema, principalmente eu acho que para homens héteros, é a questão dos testes que são feitos para você detectar alguma coisa, né? Porque daí envolvem tabus e etc e tal. Mas vamos começar, doutor, falando das principais questões que envolvem a saúde masculina. O que você mais ouve de reclamação quando um homem chega no seu consultório, assim? Olha, no meu consultório especificamente, as queixas são muito direcionadas para a minha especialidade, né? Então, são realmente queixas relacionadas ao ânus, hemorroidas, sangramento pelo ânus, dor para evacuar, né? Eu recebo muito homens gays, então muitos queixam de dor durante a relação, dificuldade na relação anal, às vezes questões relacionadas a infecções, então feridas no ânus, verrugas, né? Corrimento, né? No reto. Eu acho que eu recebo mais esse tipo de paciente porque eu acho que eles me conhecem pelo que eu falo no Instagram e acaba sendo um tipo de referência nesse assunto, tá? Então eu acho que eu fico um pouco enviesado das queixas nesse aspecto, né? Mas eu recebo, sim, pacientes que às vezes com queixas de impotência, né? Perda da libido, queixas relacionadas ao pênis também, né? No geral, feridas, problemas no pênis. Então, isso quem trata mais é o médico urologista, né? Claro que como eu falo de sexualidade e eu acabo me inteirando um pouco sobre esse assunto e falando um pouco disso no Instagram com a ajuda de colegas urologistas, né? Eu não vou me atrever também em falar de coisas que não é da minha especialidade, mas eu tenho interesse, estudo e acabo falando, e muitos até acham, você não faz a parte de urologia? Eu falei, olha, não, eu prefiro deixar meus colegas urologistas fazerem, né? E sim, a gente acaba falando um pouco sobre prevenção, né, de próstata e tal. Eu faço muita parte de prevenção de câncer de intestino também, intestino reto, né? E a prevenção do câncer de ânus, que está muito relacionado com o HPV, né? A infecção pelo HPV, igual nas mulheres ocorre no colo do útero, pode ocorrer também no pênis, garganta, boca. A gente sempre fala isso e associa automaticamente ao público feminino, né? E não deveria, né? Porque o HPV ele infecta igualmente homens e mulheres, mas existe a tradição da prevenção do câncer de colo de útero, que é realizada aí a cada 2 anos, mais ou menos, né? O ginecologista. Por que as mulheres fazem essa prevenção e os homens não, né?
Então os homens deveriam sim fazer prevenção. Então, às vezes, tentar ficar atento a lesões no pênis. O ânus tem que fazer exames preventivos do ânus para quem pratica sexo anal, por exemplo. Mulheres que já tiveram HPV no colo do útero podem ter HPV no ânus também. Pacientes HIV positivos têm um risco maior de ter infecções por HPV também. Então esses pacientes precisam ter um acompanhamento médico mesmo que não tenham queixas, que não tenham doenças, para fazer prevenção mesmo. Sim. E não existe essa cultura ainda, né? HPV é um vírus, né? HPV é um vírus, tá? Um vírus que infecta as células da pele e da mucosa. Então ela tem preferência pelas células do colo do útero e do ânus também, que é uma área de transição, né? Da vagina com o útero, que é o colo do útero, que é a entrada do útero. Então, uma área que tem uma predisposição maior a ter alterações que evoluem para câncer. Mesma coisa do ânus. Apesar de que o HPV pode infectar também o pênis, a outros locais da pele e pode evoluir para câncer. Mas nesses locais especificamente tem realmente uma predisposição a lesões que evoluem para câncer. E aí a única forma de prevenir, óbvio que se você usar preservativo, previne um pouco, mas não 100%, né? E a vacina que existe hoje em dia, né, que ajuda a prevenir também. Mas a melhor forma de prevenção para o HPV são realmente os exames preventivos, são coletas que você faz, exames que você analisa colo do útero, ânus com microscópio, né, para identificar lesões precoces e tratar precoce. Então a melhor prevenção para o HPV é realmente a prevenção ativa, você correr atrás do vírus, identificar o vírus e tratar precocemente. Sim, gente, é muito importante a gente sempre lembrar que vírus, bactérias, eles não fazem distinção de gênero, né? Eles estão ali e vão causar doenças independente de quem seja. Exatamente, independente da orientação sexual também, né? Exato. Fala muito do HIV na população homossexual. Realmente, por que o HIV ocorre mais nos homens gays, né? Mulheres trans? É por causa da forma como se faz sexo. O sexo anal realmente tem um risco maior de transmissão do vírus do HIV, mas mulheres homens hétero podem pegar o vírus do mesmo jeito, né? E a gente tem que parar com esse estigma aí de que HIV é doença de homossexual. Sim, já passamos dos anos 80. E, doutor, me conta uma coisa. A questão de hábitos do brasileiro, o senhor acha que a gente tem muitos hábitos prejudiciais para a saúde, principalmente masculina? Tipo, de comer mal, porque, pelo menos assim, da onde eu venho, do sul, é sempre grande quantidade de carne, churrasco... Olha, essas coisas. Depende a gente vai comparar com o que e quais países. Cada país tem as suas peculiaridades de maus hábitos de vida, né? O Brasil, ele tá passando por um período de transição alimentar, principalmente, né? Que antes o Brasil tinha a questão da fome, dos pacientes desnutridos e tudo mais. E o nosso maior problema atualmente tem sido realmente a obesidade e o sobrepeso. E a obesidade e o sobrepeso já está relacionado com inúmeras formas de neoplasia, de doenças cardiovasculares, né? Então, se a gente pensar em hábitos no geral do brasileiro, não sei se fica muito pior do que os hábitos do americano, ou, enfim, de outros países também, tá? Em relação ao tabagismo também, né? Na Europa, por exemplo, o índice de tabagismo é bem maior que no Brasil, né? Se for pensar. Então eu não consigo te dizer assim, se o brasileiro tem hábitos de vida pior, mas acontece que está mudando, né? Então eu prefiro a questão da obesidade tem se tornado um problema sério. Sim. E o obeso, ele não deixa de ser um paciente desnutrido, não porque ele é magro, mas porque às vezes o obeso ele falta nutrientes, falta enfim, outras questões que prejudicam a vida dele. Então, eu acho que tem que ficar atento sim a essa questão alimentar, principalmente, né? O tabagismo reduziu bastante, por sorte, né? Tivemos muitas campanhas, né? A lei mesmo, né? Principalmente em São Paulo, foi um pioneiro. A proibição do tabagismo em ambientes fechados. Isso é uma coisa que no Brasil é bem forte mesmo. Acho que realmente pegou a lei anti-tabagismo, né? E assim, a questão dos impostos, né? Enfim. Então espero que isso aí que se mantenha. Acho que essa nova geração realmente não tem... Meus pais fumavam, né? Pararam de fumar, mas fumaram por muito tempo e eu vejo que a minha geração, a nossa geração, né? Fumam menos. A dos mais novos, eu acho que fumam menos ainda. Sim. Mas o tabagismo... Acho que é uma coisa que a gente conseguiu conscientizar que realmente faz mal. Você fuma só porque você quer, né? Etilismo também é uma coisa que ainda é relevante no Brasil. Eu enxergo muito, pelo menos da minha época de colégio, eu lembro de muitas aulas que a gente teve falando sobre os efeitos negativos do tabaco no corpo. Eu acho que isso meio que ajudou a gente a crescer sem essa... Exatamente. Nossos pais são uma geração que tinha propaganda a favor do tabaco, né? Propaganda de cerveja também é uma coisa que diminuiu bastante, né? Então vai ter toda aquela discussão, né, do que é droga, o que realmente faz mal, né? Então, por exemplo, a gente tem a proibição de drogas, várias drogas, maconha, cocaína, e você tem o estímulo ao consumo de drogas como o tabagismo. Então, realmente, na minha opinião, era uma hipocrisia, uma incongruência. Bom, mas assim, com relação aos hábitos brasileiros, no geral,
Eu acho que até que o brasileiro ele tem uma variedade de alimentos maior do que em outros países, porque a disponibilidade de alimentos saudáveis no Brasil é maior, né? Desde o consumo de carne. O consumo de carne vermelha no Brasil é maior do que em outros países, né? Porque por causa do valor mesmo, né? Se você for, por exemplo, na França, um bife de vaca é muito mais caro do que uma lagosta, por exemplo, sabe? Então, mas eu acho que o consumo de carne vermelha no Brasil realmente é maior, e já saíram estudos mostrando que carne vermelha tem um risco cardiovascular aumentado, né? O consumo de embutidos também está relacionado com câncer. Eu acho que é tudo questão de conscientizar mesmo a população, né? Sim. E de ela aprender a comer melhor, ter consciência do que ela come. Eu fiquei pensando muito com toda essa questão de Amazônia, etc. As pessoas estão apostando e estão olhando muito para a questão do veganismo, do vegetarianismo, Sim. como uma atitude mais saudável e até de olhar a comida e enxergar o que você está comendo. Eu acho que a questão do vegetarianismo, eu vou até ser sincero, assim, eu mais ou menos um mês que eu resolvi adotar, que eu virei vegetariano. Não tô aqui pra pregar nada, mas acho que assim, a questão não é você parar de comer, mas você tentar reduzir, sabe? Porque toda refeição tem que ter carne, sabe? Será que tem que ter mesmo? Tipo, eu acho que a gente não vou enveredar muito pra esse lado, mas tem que ser mais consciente do que a gente come, né? A minha experiência, eu participei do Tempero Drag durante muito tempo, na época que era receitas veganas, e eu lembro muito dos bastidores, da conversa que a gente tinha na construção da receita com, isso aqui, eu via que era muito um olhar sobre o que compunha o prato. Sim. Não só o produto final pronto, tipo arroz, feijão, carne, não sei o quê. Sim. Isso eu acho que é importante, porque daí você se torna consciente do que você tá comendo e você consegue fazer escolhas mais saudáveis, né? Sim. Só uma questão realmente dos alimentos e da demonização ou da glorificação de certos alimentos, tá? Não sei se você lembra uma época que falava que o ovo fazia mal, que o ovo aumentava o colesterol, né? Hoje em dia não se fala mais isso. Os nutricionistas passam ovo, pode comer ovo com gema. Então assim, eu acho que fica tentando se criar, tal alimento faz mal. Gente, não faz mal. Então assim, depende da quantidade, de como você come e do equilíbrio que você faz nos alimentos. Então carne vermelha não faz mal, sabe? Não é que a carne faz mal, mas assim, o consumo em excesso pode ser prejudicial, né? E, por exemplo, às vezes alimentos, vamos fazer aqui um chá detox. Aí você acha que vai tomar um chá detox e vai ficar saudável porque tomou um chá detox. Não vai, sabe? Não vai. Você tem, às vezes, o que você coloca no chá, couve, espinafre, gengibre, pode ter benefício pro seu organismo. Mas não vai ser tomar uma água com limão de manhã que vai fazer você emagrecer, sabe? Não é isso. Então, as redes sociais e certas pessoas, às vezes, tentando passar essas coisas sem embasamento científico, sem comprovação científica, estão realmente enganando a população, sabe? Então, a gente tem que comer bem, tem que comer sortido e não precisa endemonizar tais alimentos e nem também falar, olha, a chia faz super bem. Sim, chia tem superioridades boas, aumenta a fibra, ajuda a melhorar o intestino, mas não vai ser a chia que vai fazer você emagrecer, milagre, vai fazer ficar saudável, que seu coração não é isso que vai fazer você viver mais 10 anos, sabe? Então, tem que ter bom senso nas coisas e tem que filtrar as coisas que a gente recebe, milhões de informações, né? Não sei quem já recebeu assim, tipo, 100 benefícios de tal alimento, aí você vai lá, tipo, parece que é a coisa mais milagrosa do mundo, sabe? Mas e aí? De onde você tirou essa informação? Qual é o estudo científico que você teve pra isso, sabe? Então existem fake news sobre saúde também, né? Que a gente precisa aprender a filtrar. Gente, não adianta se informar pelo Facebook lá da tia milagrosa do... O Facebook, ele é só um canal para disseminar informação. Então a gente precisa ter um bom senso. Qual é a fonte, né, dessa informação? Então, tem tido, por exemplo, alguns hospitais grandes, São Paulo, não falo o nome, mas alguns hospitais que eu trabalho, que eles têm criado parcerias com agências de imprensa para poder criar informações médicas confiáveis e relevantes e postar. E aí, assim, sim, são fontes confiáveis, né? São médicos que estudaram, que viram isso para poder postar, para poder ter um movimento contra essa bombardeio de informações, do charlatanismo, de tudo isso que a gente tem vivido também. Sim, o problema é a pseudociência que às vezes atinge muito mais gente e acaba levando muita gente à desinformação. Sim. E doutor, o senhor falou sobre cardiovasculares. Como que é a situação do coração do homem brasileiro? O que o senhor enxerga disso da sua experiência de conversar com outras pessoas, os colegas? Hoje em dia, as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade no Brasil. Sim. Tá? Primeiro vem cardiovascular, depois câncer. O pessoal lembra muito do câncer. Sim. Mas as causas cardiovasculares ainda são as principais, né? As doenças cardiovasculares estão muito relacionadas com hábitos de vida. Muito, né? Então, realmente, já foi provado que o tabagismo, a obesidade, né? A própria diabetes, a hipertensão,
a apneia do sono, que é o homem que ronca, né? Quando a gente vê gente que ronca, acha que é só realmente, ronca porque ronca é homem, porque sim, mas normal. o ronco pode ser uma doença, né? E você roncar por muito tempo pode ter problemas cardiovasculares. Então, assim, tá muito relacionado com hábitos de vida, né? E, então, exatamente, pelo homem, às vezes ele não, por exemplo, ele não tá inserido no serviço de saúde e não saber quanto tá a pressão arterial dele, quanto tá o nível de glicose do sangue, para saber se tem diabetes ou não, essa questão do sono, os níveis de triglicérides, de colesterol. Tudo isso, se você está inserido no serviço de saúde de prevenção, você acaba detectando precocemente, começar a tratar uma diabetes, uma pressão alta, isso vai prevenir doenças cardiovasculares no futuro. Então, por que o homem brasileiro vive menos que a mulher brasileira? Muito, eu acho que tá por essa questão assim, de negligenciar sinais silenciosos de que algo está indo errado. E sinais silenciosos é a pressão alta. Pressão alta, a maioria das pessoas com pressão alta não sente absolutamente nada. A pessoa acha que vai ter dor de cabeça e tal, né? E aí, às vezes, prescreve uma medicação hipertensiva e ele vai tomar, porque ele acha que não tá doente, enfim. Então, eu acho que cuidar do coração precisa cuidar de todo o corpo, da atividade física, né? E assim, não é começar com 40, 50 anos, depois que tem, sei lá, o primeiro infarto, né? É começar com 10 anos, essa é a cultura desde a criança, de hábitos de vida saudável, de atividade física, isso já vem de logo, porque se você tem uma vida saudável, a chance de você ter uma expectativa de vida maior, com qualidade de vida é muito maior. Então, e eu acho que é isso. Normalmente o homem ele pratica mais esporte, né, na juventude, na adolescência, aí chega depois que casa, ele sempre dá aquela relaxada, cresce a barriga do shoulder, né, que só fala. E aí é isso, tem que realmente manter esse estímulo à vida saudável, né, do homem. Da mulher também, né? A mulher normalmente é depois da gestação, né? Que acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade de manter hábitos de vida saudável para cuidar dos filhos e tudo mais. Então isso tem que realmente se manter para o coração chegar. Quando chegar na idade mais avançada, o coração tá um pouco melhor. Sim, vale lembrar que isso é um músculo que tá ali trabalhando o tempo todo e ele sofre com as ações que a gente faz. Eu falo isso porque a minha avó ela teve um problema de coração, que o coração dela cresceu muito pelo esforço que ela fazia para fazer determinadas atividades. Sim. Né, por questão de obesidade, etc. A gente esquece que o coração é um músculo que ele vai ampliando, como um bíceps, por exemplo. Exatamente. Se você tem uma sobrecarga de pressão, diabetes, que predispõe infarto, então chega quando você está idoso, o coração sente e ele acaba cedendo e não voltando o tranco mais, né? Então, cada pessoa é uma pessoa, existem outros fatores hereditários também relacionados a isso, mas se você tem hábitos de vida saudáveis, você está fazendo sua parte, né? Mas claro que tem alguns casos, algumas fatalidades, né? De atletas que morrem. Então, assim, as pessoas pegam isso pontualmente, até para disseminar fake news. Mas querido, o cara é atleta e morreu do coração. Sim, mas, sabe, a gente tem que falar no geral. Sim, no geral, é um corpo inteiro todo interligado. Já foi mais do que provado que hábitos de vida saudável diminui o risco cardiovascular no futuro. Né? É importante a gente sempre lembrar isso. Mas realmente, as pessoas focam muito, por exemplo, se você fala em questão de doenças, as pessoas sempre... Acho que tem essa cultura do pavor do câncer. Então, as pessoas têm uma preocupação enorme com, isso vai me dar câncer, eu não vou, sei lá, comer comida esquentada no micro-ondas porque dá câncer. Aí eu vejo muito mais, assim, essas fake news relacionadas a essa doença do que as outras. Exatamente. O câncer, primeiro que câncer não é uma doença só. Câncer é um nome que a gente dá para um grupo de uma infinidade de doenças, cada uma de órgãos específicos e subtipos específicos, um grupo de risco diferentes. Eu vou dar um exemplo, só para vocês verem como eu comecei a diferente. Por exemplo, a câncer de esôfago, boca, faringe, garganta, né? Por muito tempo foi relacionado, e ainda relacionado com tabagismo e etilismo, tá? Mas atualmente, o câncer desses órgãos relacionados ao HPV tem aumentado, porque realmente tem diminuído um pouco o tabagismo, né? E às vezes a questão das práticas sexuais, enfim, acabam aumentando essa questão do HPV, né? Então você vê que os fatores de risco para o câncer são inúmeros. E também aquela coisa, porque tal coisa dá câncer. Olha, gente, é muito complicado fazer isso, porque assim, você precisa de disposição há muito tempo, né? E às vezes é aquela questão de demonizar tal coisa e você tem que ter muito cuidado com falar isso, porque é multifatorial. Então o câncer realmente é a segunda causa de morte, né, no Brasil, né? Isso na população geral, né? Então o câncer também está muito relacionado com a prevenção, mas também o câncer está também relacionado com a idade avançada, né? Eu já tinha lido uma vez que, por exemplo, se você é uma pessoa, se ela não tiver nenhuma outra causa para morrer de coração, causas externas, infecções, né? Se ela, por exemplo, viver do 0 aos 200 anos,
com certeza ela vai ter câncer. Então o câncer, eles falam até que não deixa de ser uma morte programada do organismo, sabe? Que a nossa célula tem morte programada. Então tem umas teorias que falam até que o próprio câncer, olha, chega uma hora que o corpo não aguenta mais e ele entra em colapso e acaba tendo câncer, né? Mas alguns cânceres realmente têm prevenção. Se você detectar precocemente, a grande maioria tem cura, né? Hoje a gente avançou muito no tratamento também do câncer, mas não deixa de ser ainda uma doença que causa muito sofrimento. O tratamento é muito agressivo muitas vezes, né? Então, se a gente puder agir antes de ocorrer, ou pelo menos identificar precocemente e tratar, as chances de cura são muito maiores. Sim. Né? Sempre tem essa coisa, o câncer é muito triste, a imagem dele, né? As pessoas têm essa preocupação muito de como você vai ficar, tipo, destruído, careca, magro. As pessoas têm mais medo disso. É muito relacionado com o sofrimento, sim. O tratamento, ele carrega, assim, um estigma, mas a gente tem avançado bastante, se estuda muito sobre isso, né? Mas ainda a forma mais barata, mais que a gente pode realmente investir seria na prevenção e na detecção precoce, com exames precoces, né? E é isso que essas campanhas das cores dos meses muitas vezes tem feito, né? Sim. O objetivo desse episódio especificamente é falar isso, tipo, gente, não custa você uma vez por ano, sei lá, fazer um check-up. Uma coisa assim básica. Tira uma vez no seu ano, o ideal, claro, que seja mais, mas uma vez no seu ano pra você ir fazer um exame completo, justamente pra poder tentar identificar essas coisas, porque a gente, homem, às vezes espera chegar uma idade pra poder ir procurar, tipo assim, eu tô, sei lá, não estou mais conseguindo transar com tanta frequência, aí eu vou procurar um médico, porque daí é uma coisa que tá me afetando. Sim. Não precisa esperar chegar até nisso, né? Exatamente. O corpo, ele vai chegar numa idade que ele vai ter algumas disfunções e é normal. Sim. É que a gente fala isso agora tá começando os movimentos aí do Novembro Azul, né? Novembro Azul realmente representa a prevenção do câncer de próstata, né? Mas na minha perspectiva, é realmente atentar para a saúde do homem no geral. Porque, por exemplo, tem um Outubro Rosa para câncer de mama, né? Que realmente a mulher já tá ali no serviço, então eles realmente já fez a prevenção do câncer de mama. E aí eu acho que eles quiseram arrumar um motivo para ter, até para a saúde do homem também. E claro que eles pegaram o câncer de próstata, que realmente, se for pensar o câncer CC, câncer de pele, específico para homem, é o câncer mais comum nos homens, tá? Mas vou trazer algumas informações aqui que muitas pessoas às vezes não conhecem, tá? Que até para você fazer exames preventivos do câncer, você tem que ter cuidado. Nada em medicina é inócuo. Então, tudo que você faz, qualquer exame que você pede e o resultado do exame e o que esse resultado vai trazer para a pessoa, isso tem consequências. Então, já saíram alguns estudos falando, por exemplo, que se você pedir indiscriminadamente exames para identificar o câncer de próstata, que no caso é o PSA, né? Que é um antígeno prostático, é um exame de sangue. O pessoal falou que é o que substituiu o toque aí para prevenir o câncer, que realmente é um exame mais sensível para identificar do que o toque, né? Mas o toque também ainda é uma forma de você examinar e tentar identificar o câncer de próstata. Se você pedisse indiscriminadamente, você pode às vezes encontrar algum tipo de câncer de próstata, realmente você encontra. Aí você vai ter que fazer uma biópsia. Essa biópsia, ela tem risco, porque você faz no meio do reto, uma agulha que você vai colocar ali para tentar fazer vários furos na próstata, para tentar identificar um câncer que muitas vezes, dependendo do paciente às vezes mais idoso, ou então paciente que não tinha nenhum sintoma, ele vai, tá bom, tem câncer, vai, faz tratamento, faz cirurgia, faz radioterapia, faz quimioterapia. No final do tratamento, ele muitas vezes pode estar impotente, ele não consegue ejacular mais, você tira uma questão da qualidade de vida dele, por alguns tipos de câncer de próstata que muitas vezes você nem descobriria, entendeu? Que a pessoa morreria de outras causas, porque eles não são câncer tão agressivo. Como eu falei, o câncer tem um espectro aí de gravidade. Então, até pro screening de câncer de próstata, tem um movimento falando, olha, vamos fazer isso com cautela, não vamos pedir exame para todo mundo o tempo todo. Veja com o seu médico se realmente tem indicação, se tem algum histórico familiar, se você está com algum sintoma, qual é a sua idade. Então, assim, realmente, para homens jovens, não tem por que preocupar com câncer de próstata se você não tem um histórico familiar, né? A gente precisa realmente ficar atento ao que a gente está fazendo e como a gente está fazendo, a questão da mercantilização da medicina, né? Então vamos pedir para todo mundo check-up de todo tipo de câncer. Não, a gente tem que saber os fatores de risco, identificar se realmente tem indicação de pedir o screening de câncer de próstata. Mas eu achei muito legal a iniciativa do Novembro Azul de atentar para a saúde do homem no geral e tentar inserir aí no serviço de saúde. Eu acho que essa é a grande mensagem do Novembro Azul, né? Não focar só na próstata, mas pensar no cara que às vezes está ali com sobrepeso, com obesidade,
às vezes com que tá com a pressão alta, com diabetes, que tá com colesterol alto, que fuma, que bebe, né? Que tá com problema de ereção, às vezes por um problema cardiovascular. Seria muito interessante o Novembro Azul ser uma forma de pensar na saúde do homem, não só no câncer de próstata. Sim. Eu acho que a principal mensagem que a campanha Novembro Azul deveria passar, né? Só, né, o câncer de próstata, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda realmente fazer um screening com PSA, às vezes o toque e tal, a partir dos 50 anos. Até em medicina a gente tem divergência. Então os urologistas falam uma coisa, os médicos de família, que são, né, uma vertente mais, vamos dizer assim, mais ampla da medicina, né, acabam falando, não precisa pedir para todo mundo, né? Então, a mensagem que eu gostaria de passar para você, homem? Tenha um médico de confiança para poder conversar sobre isso, para poder ter alguma forma, né, de argumento, mesmo saber se realmente tem indicação de fazer esses exames preventivos. E também, entendeu? Para não ficar também negligenciado, mas cuidado, né? A gente não pode também, a gente tem que entender que as coisas, em tudo na vida, mas em medicina, tem consequências e às vezes as consequências não são tão boas para o paciente. É importante sempre a gente lembrar que a gente tem um histórico familiar que é importante que todo mundo conheça. Sim. Quem tem diabetes, quem teve não sei o quê, Sim. quem teve câncer, até para você levar isso pro médico e ele poder tomar uma Com decisão certeza. mais... É que é assustador, eu sei que é, porque quando eu fui checar esse ano, a médica olhou pra mim e disse, tem histórico de câncer de próstata na sua família? Aí eu disse, não que eu saiba. Ela, não, você ainda é novo pra pedir o exame, mas assim, se tivesse seria bom. Eu fiquei assustado porque Sim. ouvir essa palavra é meio assustador. Sim, você fica sim. tipo, cara, eu nunca pensei que isso pode acontecer, imagina. E isso sim, claro, eu como homem gay, em que é uma região que a gente conversa o tempo todo, é que a gente brincou, né? É um órgão sexual, então você enxerga de uma forma menos tabu. Mas pro homem hétero, essa questão tipo assim, vai fazer o toque é meu Deus, eu vou deixar de ser homem. Exatamente. Isso por muito tempo foi disseminado, programas de humor, sabe? Vai no urologista, vai levar o toque, sabe? Tanta besteira, gente. Isso é sério, assim, é um exame de toque. É uma coisa tão... Claro que quando a gente é médico, a gente tem que levar em consideração a intimidade do paciente, o constrangimento. Eu não faço muito exame de toque pra próstata, né? Mas eu faço por outros motivos, porque com a coloproctologia a gente faz toque, faz exames do ânus ali, que também são igualmente incômodos e constrangedores. Eu sempre levo em consideração o que o paciente está sentindo, a preocupação dele. Mas assim, por tanto tempo teve essa piadinha, sabe? Já levou o toque, né? Fulano já foi neurologista e já levou o toque, parece, sabe? Quando a pessoa faz 40 anos, é a primeira piada que faz. Meu tipo, Deus, eu acho que isso tem que acabar. Não tem graça nenhuma essa piada mais, sabe? E atrapalha, isso atrapalha, exatamente. O cara chega cheio de tabu ali, ele não vai no médico, não vai levar o toque, sendo que muitas vezes ele nem levaria o toque, sabe? Então eu pensei, mas se ele for levar o toque, é por um motivo, e isso salva vidas, entendeu? Um toque, às vezes, por exemplo, o cara que tá com sangramento, aí ele acha que é hemorroida, e o médico faz um toque e acha um tumor no reto, entendeu? Então o toque pode salvar vidas, um exame, às vezes uma colonoscopia pode identificar um tumor, o toque faz parte também da prevenção do câncer de próstata, do tratamento, do segmento. E as mulheres estão ali todo ano, vão lá, colhem o Papa Nicolau, passam exame especular. Não todos, né? Mas a maioria já tem essa cultura. E o homem não vai por isso, por machismo, homofobia e ignorância, né? Então eu espero que esse tipo de piada, eu tenho visto cada vez menos, não sei se é porque realmente mudou, né? Mas teve uma época, uns 10, 20 anos atrás, que todo lá, Cacete Planeta, tinha lá piadinha de urologista fazendo toque, sabe? Isso aí, meu Deus do céu. Eu acho que infelizmente a televisão brasileira tá assumindo uma outra postura sobre determinados assuntos, com certeza, né? Não tem mais graça. Isso. E isso é muito importante, porque, como você falou, pode salvar uma vida. Com certeza, com certeza. E às vezes nem vai fazer o toque. Se o cara acha que vai morrer de medo, não vou fazer, vou pedir o PSA aqui, hoje em dia. Mas se precisar levar o toque, tem que ter um motivo, sabe? E, gente, a gente tem que lembrar que você tá indo no ambiente de um profissional. Ele não vai postar no Instagram. Não. Né? As pessoas têm esse medo, eu acho, tipo assim, porque alguém vai ficar sabendo alguma coisa. Primeiro que assim, a gente tem que... E isso tudo a gente tem que pensar. Você não vai deixar de ser homem por um exame. A gente não pode nunca deixar de cuidar da nossa saúde por preconceito. Com certeza. Isso é fundamental. Entender que ali é o momento do médico-paciente, o momento de, vamos dizer assim, vou falar intimidade no sentido de um momento de sigilo, né? Então, o bom médico, o bom profissional, ele não vai ter problema nenhum, né? A gente tem alguns casos aí realmente de um ou outro profissional que acaba saindo da parte ética, o próprio aquele médico, né, que teve aquela ação da reprodução assistida e tudo mais, que pegou os esperma. Então, é um momento delicadíssimo, né? Até pro médico, né?
que às vezes está ali e às vezes o paciente não consegue compreender que é um momento realmente profissional, né? Mas eu, pelo menos, eu sempre tento deixar claro que é um momento de saúde, prevenção e de profissionalismo. Se eu vejo que o paciente está muito inseguro, às vezes eu nem faço o exame. Eu falo, é melhor a gente não fazer. Se você não está seguro para a gente fazer esse exame aqui hoje, tudo bem. Mas saiba que estou deixando de te examinar por um motivo, né? Então é isso. E partindo agora para um outro tipo de cuidado, a gente não pode esquecer dos homens trans, porque eles também são abraçados por essa campanha do Novembro Azul que trata da saúde masculina, né? Com um viés diferente, lógico. O que você acha, doutor, que a gente tem que lembrar a população masculina trans de olhar? A questão da população trans, né, e vamos falar de homem trans, é que realmente fica o que o homem trans precisa se preocupar e o que ele precisa fazer, né? Ele precisa entender em que estágio a transição ele tá, né? Então, muitas vezes ele já passou pela hormonização, já tá ali com os trejeitos masculinos, já tá com pelos, com sua voz, às vezes já tirou as mamas, mas não teve a mudança do genital. E se a maioria dos homens trans realmente não passa pela mudança do genital, que seria, por exemplo, a transformação da vagina, da vulva, em pênis e testículo, né? Porque acaba uma cirurgia complexa que não tem, às vezes tem alguns riscos e muitos optam por realmente não fazer, tá? Às vezes não é necessário. né? Então tem que ver o que ainda se foi feita alguma retirada de algum dos órgãos internos que inicialmente seriam femininos, né? Então o útero, o colo do útero, os ovários, né? Então assim, quando passou pela transição completa, é retirado realmente o útero, o ovário e tudo mais. E tem que lembrar que se você não fez essa transição, você continua tendo o colo do útero, né? Você continua tendo ovários e tudo mais. E muitas vezes realmente precisa ter um segmento, às vezes, com o ginecologista. Mas também tem uma discussão que é o homem trans, ele ir no ginecologista, ele é homem, né? E ele vai chegar no ginecologista, uma sala de espera, só tem mulheres cis. Né? Isso aí já não causa um constrangimento, talvez? Eu ia perguntar do contrário, de uma mulher trans que ela mantém um pênis. Pois é, então, seria a mesma coisa, ele vai no urologista, né? Que é um pouco masculino, às vezes um pouco machista, né? Então, isso precisa ser levado em consideração, porque muitas vezes pode ser feito com o ginecologista, às vezes o ginecologista mais aberto a esse tipo de público, ou às vezes até com o médico de família, porque o médico de família, ele tem uma sala de espera, às vezes, mas ele cuida de gestante, ele cuida de homem, cuida de criança, né? Isso deve ser levado em consideração também. A forma de prevenção do homem trans, você tem que pensar em que estágio você está e não ser negligenciado, porque o tipo de relação que o homem trans tem também. Tem homem trans que se relaciona com mulheres e tudo mais. Tem homem trans que se relaciona com homens, né? A gente tem até um exemplo muito famoso, que é o Pedro com o Paulo, né? Que tem o pessoal do Põe na Roda. E assim, ele é um homem trans gay, né? Que se relaciona com homens. Então, continua tendo que ter a prevenção, realmente, às vezes, do colo do útero, às vezes precisa fazer, às vezes, a questão de prevenção de outras ISTs, né? E o sexo anal também pode ser praticado, às vezes. Então, tudo isso tem que ser conversado com o médico e individualizado para saber como que tem que ser feita essa prevenção. Então, o homem trans, ele não vai ter próstata, né? Vocês entendem que o homem trans, se ele passa o processo de modificação dos genitais, é o genital externo. Então, ele não vai ter os genitais internos, né? A próstata, vesícula seminal. Mas existem outras formas de prevenção que precisam ser feitas, né? Isso também tem essa discussão com as mulheres lésbicas. As mulheres lésbicas têm que fazer prevenção de HPV? Tem. Você não traz um com homem? Não interessa, né? O HPV, ele passa por contato via oral, dedo, língua, brinquedos, né? Isso muitas vezes é negligenciado até por alguns ginecologistas. E eu acho que é isso. E outra coisa, o paciente, ele precisa deixar claro pro médico a sua orientação sexual. Mas por quê? Já vieram até me criticar quando eu falei isso uma vez, sabe? Eu falei, tem, porque o médico não tem como adivinhar. E o médico também precisa perguntar e ele não pode negligenciar, porque às vezes, por exemplo, quem realmente o médico, ele às vezes olha, chega um rapaz que não tem trejeitos, né? O pessoal fala, aí ele supõe que ele é heterossexual. Não pode acontecer isso, tem que perguntar. Então, se for, por exemplo, algum problema que pode ter, olha, você se relaciona com homens, você já teve sexo anal e tudo mais, ou então chegou uma mulher, aí começa a falar sobre pressupõe que ela é heterossexual, aí vai lá, às vezes faz uma coleta de papel e colar e às vezes tem um ímã ainda, né? Então tudo tem que ser tanto a parte do médico em perguntar e não pressupor nada, sempre deixar tudo bem claro e você escolhe. Minha orientação sexual é essa, eu me relaciono dessa forma, eu me relacionei dessa forma, com ou sem preservativo. Não dá pra esconder, gente. Sim. E a gente não tem bola de cristal, o médico não tem bola de cristal. Então, e às vezes a gente tem medo, né? Às vezes a pessoa nem saiu do armário em casa,
se relaciona às vezes até de uma forma meio escondida, né? E aí chega com sintomas de alguma infecção pro médico. E aí o médico, assim, se tem claramente liga uma lesão IST, ele fala, não, mas nunca fiz nada aqui. Então a gente acaba, a gente tá bom. Então a gente, enfim, tá bom, tudo bem. Se você fala que não, mas a gente vai tratar como se fosse uma infecção sexualmente transmissível. Esse é um grande problema, né? A gente tá numa época, eu acho que a gente tem medo de algumas pessoas, principalmente quando é desconhecida, pra você chegar e falar. Mas médico tem que ser uma relação muito de confiança. A gente tem que aprender a olhar pro profissional médico, não como uma entidade. Sim. Mas como uma pessoa que tá ali pra te atender, pra te ajudar, né? Exatamente. Eu sei que também tem pessoas que às vezes não se sentem à vontade, se sentem negligenciadas, sabe? Tem realmente profissionais que acabam, se a gente for falar de violência obstétrica, falar de pessoas que se sentiram maltratadas, que não foram bem tratadas. Então, assim, são dos dois lados, né? Os médicos também precisam mudar, precisa se conscientizar. O médico precisa saber atender a população LGBT também, a população trans, uma coisa que a gente não aprende. Sim. Eu, particularmente, eu venho de uma faculdade que eu tenho muito orgulho de ter me formado, mas eu acho que o currículo não fala sobre saúde LGBT. E, mas é todo mundo igual, é todo mundo ser humano. Gente, mas assim, a gente precisa muitas vezes dar atenção a algumas coisas específicas porque elas eram negligenciadas, não é porque, por exemplo, eu tenho uma coluna de saúde LGBT. Por que vocês só falam de LGBT? Eu falei, gente, quanto tempo que a gente tem que se fala de saúde, sabe, de mulher hétero, né? Então eu quero chamar atenção para coisas específicas da população LGBT. Então não é que a gente está diferenciando ou segregando. A gente quer incluir populações excluídas, isso. É isso que eu faço com o meu Instagram, com a coluna. E muitas vezes médicos que me veem acabam aprendendo e se atentando. Eles falam, realmente, eu nunca pensei como explicar para uma pessoa como ela pode fazer sexo anal de uma forma melhor, entendeu? Porque muito antigamente, por exemplo, você tem hemorroidas, você tem fissuras, tem problema, porque você faz sexo anal. É por isso que você tem doenças. Aí você fala o quê? Pra pessoa parar de praticar sexo anal, sendo que a forma como ela pratica sexo é fazer sexo anal. Então, é uma coisa que você tiver pra mulher, você tá com HPV no colo do útero, para de fazer sexo. É a mesma coisa, né? Sim. Você não vai falar isso pra ninguém. Você tem que ensinar a pessoa a se prevenir e tratar as doenças sem julgar. Exato. E pra gente encerrar o último tópico aqui, eu vou pedir pro senhor falar sobre ISTs, que é o antigo DST, para você que não reconheceu a sigla. Mas assim, a gente tá falando muito ultimamente sobre doenças que voltaram, entre aspas, né? Tá tendo um surto de sífilis, parece que o sífilis deixou de existir, em algum momento ele ressurgiu. Tá se falando muito essas questões na mídia, tipo assim, tá dando um surto de não sei o que, de sarampo, de coisas que estavam sumidas e reapareceram. Sim. O que você enxerga? A minha opinião, tá? Quando a gente fala de IST sempre existiu na humanidade. Existem ISTs que surgiram mais recentemente, ou pelo menos foram descobertos mais recentemente. ISTs que existem há muito tempo, né? Que inclusive tem até uma questão um pouco poética, né? Se a gente for pensar na sífilis, nos boêmios, né? Quem tinha vida boêmia. A sífilis é uma doença historicamente muito conhecida, já se fala de sífilis desde a Idade Média, né? E a sífilis é uma doença que por muito tempo não tinha tratamento, né? Então as pessoas morriam de sífilis, morriam devido a sífilis neurológica, né? Generalizada e tudo mais. Aí quando descobriu o antibiótico, a penicilina, né? Isso foi nos meados do século XX, a gente consegue tratar a sífilis, né? E gonorreia também, outras bactérias que também há muito tempo existem, enfim, com o antibiótico, relativamente ficou fácil tratar essas doenças. Só que quando a gente fala de tratamento de bactérias, a gente começa a falar de resistência a alguns antibióticos. Isso tem ocorrido, né? A gente fala muito principalmente da questão da gonorreia, que começou a ficar resistente a alguns antibióticos e tudo mais. Tá? Aí, vamos ao ponto. Então, fala-se que está aumentando os casos de sífilis, aumentando os casos de gonorreia. Por que isso tem acontecido? Porque as pessoas estão deixando de usar preservativo. Sim, talvez, pode ser um ponto, mas não é só isso, tá? Primeiro, por quê? Sífilis, gonorreia, HPV pode ser transmitido mesmo você usando preservativo. Às vezes, por exemplo, no sexo oral, porque vamos ser sinceros, ninguém usa preservativo no sexo oral. Porque o risco de transmissão de HIV é muito baixo, as pessoas, enfim, tiram a sensibilidade, então as pessoas não usam, né? São pouquíssimas pessoas que usam. Se for, deveriam usar, mas não usam, vamos ser sinceros. Não pode transmitir dessa forma. Por exemplo, a saliva pode transmitir gonorreia e clamídia. Às vezes a pessoa que usa a saliva como lubrificante,
ela pode estar transmitindo essas doenças. E as pessoas aprendem isso em filme pornô e acham que esse então, o ideal é usar o lubrificante mesmo, né? Então, assim, a gente tem que pensar dessa forma. Não tô falando que não é preservativo, previne muitas doenças, mas não pode ser só isso. E eu acho que, realmente, o que mudou muito foi o comportamento sexual das pessoas. As pessoas estão fazendo mais sexo, e isso eu acho que é bom. Que bom que as pessoas estão fazendo mais sexo, que bom que as pessoas estão, sabe, se libertando, se permitindo mais, sabe? Isso é bom, só que o sexo, ele deve ser feito com cuidado, e você tem que se preservar. E a gente fala também do HIV, né? Um pouquinho, só pra entender que o HIV realmente foi uma coisa que fez as pessoas terem medo, de novo, de ISTs, porque o HIV não tem cura. O HIV, por muito tempo, acreditou-se que era uma sentença de morte, né? Essa semana, o álbum da Madonna, o Erótica, fez 20 anos e eu tava reouvindo ele e vendo essa preocupação que ela tinha com a música In This Life, justamente falando disso, que eu espero que nessa vida eu ainda veja uma evolução. E a gente tá vivendo isso agora, 20 anos depois. E aí, falava-se muito da cura, né? A cura. Mas a gente tá vendo uma outra forma de cura do HIV, que é principalmente a cura do preconceito. Porque a gente sabe que quem trata HIV não vai passar o HIV mais. Sim. Então as pessoas podem não ter medo mais de falar que tem HIV, porque, olha, eu não vou passar pra você, eu posso fazer sexo com você sem preservativo, que eu não vou passar o HIV. Isso já foi provado. Tá? Então, tem a questão da profilaxia pré-exposição, que algumas pessoas começaram a usar, pessoas sem HIV começaram a usar a PrEP, né, que é um medicamento que você toma pra prevenir HIV. Porque as pessoas estão tomando esse medicamento e não estão usando camisinha e está aumentando o IST. Isso é o que tem que ser falado. Sim. Mas os estudos mostraram que quem está tomando PrEP não tem mais ISTs do que a população geral. Inclusive, elas, por tomarem a PrEP, elas estão inseridas no serviço de saúde, conseguem identificar precocemente sintomas de IST, tratar e interromper a cadeia de transmissão. E o número de pessoas que usam PrEP no Brasil, é um número muito pequeno ainda, para você falar que realmente está aumentando o IST por causa da PrEP. Então, tudo tem que ter cuidado. Eu acho sim que pode estar aumentando os casos, mas tem que ver com cuidado essas causas e saber que, olha, tendo IST, procura um médico para tratar, sabe? E você ter uma IST também não é uma sentença que você é sujo, que, sabe? A pessoa fica se sentindo a pior pessoa do mundo. Sim. Gente, é isso. A gente faz sexo e às vezes pode ocorrer pegar uma infecção e você precisa se prevenir como puder e tratar precocemente. Só uma pergunta. É ok se falar que a AIDS hoje seria tipo uma pessoa com diabetes, que é uma doença que vai ter que ter um controle sempre? Doença crônica. Falar isso? Transformando em doença crônica. Se você trata, tem a carga viral detectável, a tendência é você conseguir ter uma vida praticamente normal, mas pode ocorrer eventualmente de ter alguns problemas. Mas no geral, sim, tornou-se uma doença crônica, mas que precisa de acompanhamento, as medicações têm efeitos colaterais, né? Então é óbvio que ainda não é uma vida 100% normal. Mas já melhorou. Melhorou muito. Imensamente. Eu acho que tende a melhorar mais e a gente hoje em dia dispõe de muitas formas de tratar e prevenir, né? Isso é muito bom. Então, acho que vai ter cura? Não sei. Realmente não sei, mas eu acho que a gente tá tendo outras formas de cura, que era realmente do estigma, do preconceito e a pessoa poder se prevenir de outras formas, né? A gente compreende melhor a doença hoje, as doenças em gerais hoje, né? Então, muitas delas... Esses dias eu tava falando com uma amiga e a gente tava debatendo como, por exemplo, sei lá, se considerar a Bíblia, o quanto hanseníase era uma coisa... Oh, meu Deus, e o que é hanseníase hoje em dia? Sim, com certeza. Na tuberculose, né? Na tuberculose ainda temos casos. A tuberculose está muito relacionado com questão social, né? Então, a questão das campanhas de prevenção, elas têm que se ampliar mais, né? Não focar só no preservativo. Tem que focar em outras coisas também. Tem que informar as pessoas. Tem que tirar o preconceito delas e saber que, ok, e se caso acontecer de ter um IST, você vai se tratar. E você se tratando logo, você para de transmitir. Você tratando o seu parceiro, para de transmitir. Então tem que pensar um pouco nisso. Sim, tá aumentando o IST, isso tem que ligar uma chavinha, um alarme pra gente, mas a gente tem que ver isso de uma forma um pouco menos estigmatizada, saber quais são essas populações, quais são os riscos e de quais formas a gente pode agir. Tem que ter uma identificação responsável, né, do que tá causando isso, para não criar um alarmismo. Eu já vi, por exemplo, a gente falando que aumentou o número de STs por culpa dos aplicativos de relacionamento. Gente, se realmente vocês acham que Tinder, Grindr, eles são culpados pelo número de STs, não são as pessoas que usam o aplicativo, porque assim, as pessoas antes se relacionavam encontrando no parque, sabe? Então, simplesmente mudou a forma como você se relacionar.
É a mesma coisa que falar que Uber vai tirar emprego de taxista, sabe? Não, gente. A tecnologia veio, você tem que usar ela a seu favor. Então, os aplicativos facilitaram a forma das pessoas se relacionarem. Agora, é isso que faz as pessoas não ter. Tem o comportamento individual da pessoa durante o sexo que faz ela ter uma IST. A gente tem muita novidade, né? Então a gente ainda tá nesse processo de entender como as coisas estão acontecendo e... Eu realmente não acho que a culpa é do aplicativo. Sim, não, com certeza. O aplicativo facilitou a forma como as pessoas se relacionaram, pessoas que às vezes tinham dificuldade de se relacionar estão conseguindo se relacionar mais facilmente, tanto no meio gay, LGBT, quanto no meio hétero, pessoas às vezes inibidas. Às vezes ela tem um pouco mais de facilidade de se relacionar. O exemplo do Tinder, mas outras formas, né? Isso, pessoas que às vezes não conseguiriam sair numa balada e conhecer alguém, hoje conseguem se relacionar, sabe? Então, eu acho isso incrível. Eu acho que bom que as pessoas estão se relacionando, que bom que as pessoas estão fazendo sexo, e que bom que isso está deixando de ser tabu, que a gente consegue falar sobre isso, falar sobre sexo anal, falar sobre fetiches, que é o que eu falo, sabe? Por que os desejos sexuais foram por tanto tempo reprimidos na Idade Média, na Inquisição, sabe? O tempo todo repressão, repressão, repressão. É agora que a gente teve a liberdade, né? Um tipo de liberdade, parece que estourou a boiada, né? E agora a gente tá querendo conter algumas coisas, algumas consequências disso. Mas a gente não pode voltar atrás. O movimento não pode ser tipo, não, vamos fazer sexo só pra se reproduzir. Não, a gente faz sexo, a gente gosta de fazer sexo. E se você quer ter um filho, você vai fazer sexo pra ter filho. Eu quero fazer sexo porque eu gosto, eu vou fazer porque eu gosto. E eu vou fazer com quem eu quiser e como eu quiser. E vamos cuidar da forma como eu tiver o conhecimento pra me cuidar. Exatamente. E que bom que a gente pode falar sobre isso hoje, né? Seja em podcast, seja com seus amigos e etc. Porque graças a Cher, isso deixou de ser um tabu e a gente pode aprender a prevenir. Sim. Porque a gente pode falar ao contrário do passado. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco e, né, criado essa pulguinha atrás da orelha, tipo assim, você tá se cuidando o suficiente desse corpo que você tem? Porque ele vai te acompanhar até o fim da sua vida. Então, fica a dica. Se joga. E no Se Joga desse episódio, eu vou indicar para você, meus queridos ouvintes, conhecer um perfil do Instagram e também o canal do YouTube de uma pessoa que eu falo aqui de vez em quando, que já participou aqui do Fora do Meio e que é um grande amigo, que é o Márcio Rolim, o @biquarentona. Ele faz vídeos muito bons falando sobre as mazelas de uma bicha de 40 anos, mas, assim, apesar de ser de uma forma muito engraçada, tem muita verdade, tem muita coisa que faz a gente pensar, então é importante ter alguém falando com bom humor, falando sério ao mesmo tempo, contando pra gente como é ser um gay, ainda mais que ele trabalha no Hornet, então tem toda a questão de aplicativos que ele fala pra gente poder pensar como que a gente tá vivendo a nossa vida como LGBT. Então segue aí o @bi, que é BEE, o 40 em numeral e tona nas redes sociais. Dr. Vinícius, o que você deixa de lição de casa pra nossa audiência? Então, eu queria aproveitar e falar da minha página, né? Eu tenho uma página no Instagram e eu sempre tento fazer alguns posts, né? Sobre saúde LGBT, área de coloproctologia, mas eu sempre tento colocar um outro tema. Então a página é @drvinilacerda, né? Dr. Vini Lacerda, só que é DR Vini Lacerda. Se vocês puderem seguir lá, acompanhar, eu tiro dúvidas também em box. E eu queria também aproveitar para divulgar. A gente tem uma coluna sobre saúde LGBT na revista Carta Capital. Essa coluna atualmente tem sido semanal, tá? A gente tem aí uma equipe, né, de 4 pessoas, que sou eu, que eu sou cirurgião digestivo, coloproctologista. Tem o Bruno Branquinho, que é psiquiatra, né? Tem o Pedro Campana, que é infectologista, e a Karina, que é ginecologista. Então a gente quer realmente falar de saúde LGBT mesmo, tentar abarcar todas as letras, e essa coluna é semanal, vocês conseguem ver no site, nas redes sociais da Carta Capital, para acompanhar isso daí. E é isso, tá sendo bem interessante, tá tendo uma repercussão bem legal, e espero que vocês conheçam também e ajudem a divulgar. Com certeza, vai ter o link aqui embaixo na descrição do episódio. E o Pink Honey desse episódio, eu tenho a honra de convidar você hoje para conhecer o perfil de uma mulher que faz muito pela comunidade LGBT através de uma plataforma que ela criou que une o talento de pessoas LGBTs, de pessoas de outras etnias, de identidades e idades diferentes, com empresas que buscam profissionais dentro desses perfis, né? Muitas empresas hoje se preocupam com a representatividade, a diversidade dentro do seu ambiente de trabalho, e essa pessoa
pessoa faz essa união desses dois públicos, que é a Maíra Reis. A Maíra faz um trabalho excepcional como palestrante, como jornalista, ela faz parte da comunidade LGBT e ela leva essa mensagem então para as mais variadas pessoas. Ela dá muitas palestras em empresas falando justamente da importância da representatividade. Então fica aqui a minha indicação para você conhecer o trabalho da Maíra. Procure ela nas redes sociais, vai lá no nosso Instagram, lá tem o destaque dos Pink Honeys e você consegue ver todas as pessoas que foram indicadas até hoje aqui nesse podcast, inclusive a Maíra. Então não deixe de conhecer ela, não deixe de conhecer a camaleão.co mesmo, o site. E se você está procurando emprego, né, quer cadastrar o seu currículo, acessa o site lá da camaleão.co, faz o seu cadastro. Se você é empresa e quer conhecer profissionais que representam, né, que tenham diversidade, acessa o site também, lá tem uma área para a empresa para você conseguir achar profissionais e deixar a sua empresa mais diversa. Então fica aqui a minha dica do Pink Honey para vocês. Bro Messenger. E o Bro Messenger desse episódio eu quero mandar... Na verdade, assim, eu vou mandar mais alguns recados. Eu quero agradecer algumas pessoas que compartilharam o Fora do Meio nas redes sociais, como o Luiz Felipe Camargo, que descobriu a gente recentemente e tá ouvindo os episódios e gostou bastante. Beijo especial, Felipe. Tem também a Kelly Custódio, que citou a gente no Instagram dela, foi muito legal. Outro perfil que também indicou a gente foi o Caio, que é o Vitimigo, e eu gostei demais do perfil dele, porque ele fala sobre o vitiligo. E eu achei muito interessante, até para desmistificar, né? As pessoas têm um certo preconceito com pessoas que têm vitiligo. E, assim, gente, procure conhecer. Eu vou indicar para você seguir o @vitimigo para você conhecer um pouquinho dessa característica, porque as pessoas têm realmente muito preconceito, né? Acho que a pessoa mais famosa que tinha essa característica na pele era o Michael Jackson, né? Que todo mundo acabou... Aí entra em outras críticas que as pessoas, provavelmente por falta de conhecimento, acabaram seguindo por um caminho meio complicado. Mas siga lá o Vitimigo, Vitimigo de abreviação de amigo mesmo. Então dá uma olhadinha no perfil dele que é muito legal. E outro recadinho que eu quero deixar pra vocês é que a gente agora tem uma playlist. Vocês me sugeriram algumas músicas lá no Instagram que eu pedi e eu resolvi unir todas numa playlist chamada Disco de Ouro. O nome eu roubei de um podcast que eu gosto muito, que é o Alô Ciência. No episódio 27, que é Voyager 40 anos, ao infinito e além, eles explicam um pouquinho, né, dessa questão do disco de ouro. Então eu quibei o nome deles mesmo, assim, já falei pra eles, então foi um roubo consciente. E assim, eu vou alimentando ela conforme eu for pedindo música pra vocês. Alguns episódios é interessante, né? A gente consegue fazer um link com algumas músicas, então fica ligado. Tem no Spotify, tem no Deezer, você consegue achar o link dessa playlist no nosso site, que é www.foradomeio.com.br, lá na área de extras, onde também tem o link pro nosso filtro do Instagram. Se você ainda não conhece, corre lá e vai conhecer. E esse episódio é um episódio patrocinado pelo Gilberto Lima e pelo Lucas Albuquerque, através das nossas plataformas de financiamento coletivo. Lembrando que você também pode ajudar esse podcast financeiramente através de 3 plataformas. O Catarse, que é www.catarse.me/Fora do Meio, através do aplicativo de pagamentos PicPay, no @Fora do Meio Podcast, e a gente tem também agora o apoia.se/Fora do Meio. Todas elas você consegue ver ali os planos de assinatura mensal com as vantagens que cada plano tem, né? Então você consegue escolher um e assinar esse podcast e contribuir lá mensalmente conosco. E isso ajuda pra caramba com os custos de manutenção desse podcast, que é hospedagem, que é site, que tem toda a parte de edição também, que dá um trabalhinho. Então todo o dinheiro que vocês investem no Fora do Meio, ele é revertido pro podcast para poder trazer um produto de cada vez mais qualidade para vocês. Você consegue contribuir a partir de R$1 por mês com a gente. Parece pouco? Parece. Mas se cada pessoa que ouve esse podcast contribuir com R$1, juntando tudo, vocês não fazem ideia do quanto isso ajuda. E se você porventura não consegue contribuir financeiramente com esse podcast, tudo bem. Você consegue ajudar a gente divulgando o Fora do Meio para que ele atinja cada vez mais gente e a gente consiga disseminar informações relevantes cada vez para mais pessoas. Então, compartilhe aí com seus amigos,
todos os links do Fora do Meio. Você pode e deve se inscrever nas nossas plataformas do Spotify, do Deezer, Castbox, Google Podcasts e no YouTube também, que a gente disponibiliza todos os nossos episódios lá, e em breve a gente vai começar a produzir conteúdos exclusivos para o YouTube. A gente já está na parte de pré-produção, eu ainda não posso contar para vocês. As únicas pessoas que sabem são as que estão apoiando o podcast, que fazem parte do grupo secreto onde eu conto lá todas as novidades que estão por vir. Eles inclusive já viram a abertura do programa que a gente vai lançar no YouTube. E se você quiser ver essa abertura, me ajuda a chegar aos 100 inscritos no nosso canal do YouTube, porque daí, como presente, eu libero a abertura para vocês. E se você ouve a gente em algum aplicativo Apple, vai lá no iTunes e procura o Fora do Meio e dá 5 estrelas pra gente, faz um comentário, porque isso ajuda o iTunes, a Apple no caso, né, a entender que esse é um podcast relevante, e com isso ela vai divulgar para mais pessoas, então a gente consegue também ampliar a nossa audiência. É muito bacana se você puder fazer isso por mim. E outros recados que eu preciso dar para vocês. Gente, a gente está em época de pod pesquisa. O que é a Pod Pesquisa? Existe uma associação de podcasts brasileiro, que é a ABPod, e ela faz uma pesquisa para identificar qual que é o perfil das pessoas que escutam podcasts no Brasil. Esses resultados, eles são divulgados pra gente, produtores de conteúdo, então a gente consegue conhecer quem são as pessoas que escutam podcast no Brasil. Todas as pessoas, né, que respondem à pesquisa, todos os tipos de podcasts. E é muito importante que você preencha essa pesquisa e cite o Fora do Meio também e todos os podcasts LGBTs que você escuta, pra gente aparecer nessa pesquisa e conseguir também ser representativo nessa pesquisa e mostrar que existe muito podcast LGBT. Então, acessa lá o site, que é www.abpod.com.br, procura lá o link da Pod Pesquisa 2019 e responde lá, é rapidinho, não demora quase nada. E se você também não respondeu a pesquisa do perfil do ouvinte do Fora do Meio, que aí é para traçar o perfil das pessoas que escutam este podcast, acessa lá o nosso site, que é www.foradomeio.com.br, vai lá na pesquisa do perfil do ouvinte e responde também umas perguntinhas, porque isso me ajuda a conhecer um pouquinho quem são as pessoas que escutam esse podcast. Eu consigo criar episódios melhores que representem mais vocês e até produzir um Media Kit do podcast muito em breve. Então eu quero agradecer a todo mundo que está respondendo. A gente está tendo um número cada vez maior de pessoas respondendo, isso é muito bom, me ajuda demais. Mas se você descobriu agora o podcast, vai lá, preenche e me ajuda. Pode ter ouvido só um programa, não faz mal. Você já consegue dar suas impressões sobre esse podcast. E é isso, gente. Então, doutor, como que as pessoas acham o senhor nas redes sociais? Então, o Instagram, que eu já falei, né? @drvinolacerda, né? Eu tenho também o Facebook, que acaba postando algumas coisas, é Dr. Vinícius Lacerda. A partir de lá, você consegue ver Google, enfim, telefone do consultório, e eu sempre tento ser bem acessível nas redes sociais, né? Claro que às vezes não consigo consultar, né? Às vezes tem coisas que não dá pra consultar, mas eu sempre tiro dúvidas e vocês podem me encontrar por lá também. Exato. E é isso, gente. Eu quero agradecer demais a sua presença, doutor. Muito obrigado, Fernanda. Eu queria agradecer. Tempinho para estar aqui falando com os ouvintes do Fora do Meio. Acho que foi muito importante. Ótimo. Agradeço novamente e pode contar comigo para próximas parcerias aí. Opa, com certeza. Tá bom? Eu quero deixar um agradecimento especial ao nosso ouvinte Luiz Otávio, que foi quem sugeriu o senhor para participar aqui quando eu estava procurando. Obrigado, Luiz. Queria agradecer a indicação e foi muito proveitoso. Espero que tenha gostado. Foi ótimo. E é isso, gente. Eu quero convidar você a seguir o Fora do Meio nas redes sociais, através do Fora do Meio Podcast no Facebook ou no Instagram, ou Fora do Meio Pod no Twitter. Ficou com alguma dúvida? Quer sugerir pauta? Quer falar comigo? Manda um e-mail também no foradomeiopodcast@gmail.com ou através do nosso site, que é www.foradomeio.com.br. E é isso, então. Muito obrigado pela audiência de vocês. Eu espero vocês no próximo episódio do Fora do Meio. Então, tchau, gente. Obrigado. Até a próxima. Até. Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.